Boa tarde, meu nome é Leonardo Lopes, eu sou professor de filosofia e eu vou resolver a prova da UES, da segunda fase de filosofia. É a prova específica do vestibular 2025.1. A segunda fase, que é a prova que trata sobre filosofia e sociologia, a prova de filosofia da questão 1 até a 20. Essa prova foi aplicada no dia 16 de dezembro de 2024 e ela corresponde ao gabarito de número 1. Então é uma prova com 20 questões, como eu falei, e aí eu vou ler aqui as questões e procurar resolver. Então é a prova 3 de filosofia. Indo aqui para a primeira questão, vou fazer a leitura da primeira questão, que diz o seguinte: em 1511, na missa do Advento, o frei dominicano Antônio Montesinos fez um sermão de denúncia da escravização dos nativos da antiga ilha espanhola, que é o atual Haiti e República Dominicana, pelos espanhóis, que compunha o público ouvinte. Então foi uma missa que foi realizada para um público espanhol e uma missa que exortava contra algumas atitudes que os espanhóis estavam tendo contra as populações originárias do Haiti e da República Dominicana. Então, continuando a leitura da questão. Em uma das passagens do sermão, ele argumenta. E aí vem o argumento dele, que é o que está aqui na questão. Ele diz o seguinte: com que direito e com que justiça tendes em tão cruel e horrível servidão esses índios? Com que autoridade fizeste tão detestáveis guerras a estas gentes, mansas e pacíficas, que estavam em suas terras, de onde tão infinitas delas, com mortes e estragos nunca ouvidos, fizestes desaparecer? Eles não são homens, não têm almas racionais, não sois vós obrigados a amá-los como a vós mesmos? Não entendeis isso? Não sentis isso? Então, esse aqui foi citado por Gutierrez, né? Na obra Deus ou O Ouro nas Índias, do século XVI. Então, indo para a questão diz o seguinte: nessas palavras antecipa-se, segundo o filósofo peruano Gustavo Gutierrez, recentemente falecido, ele faleceu ano passado, 2024, uma tese fundamental ao pensamento filosófico moderno que o distingue do pensamento antigo. Qual seja? Então, essa questão ela é interessante porque algumas das letras aqui estão corretas. Por exemplo, a letra D, a denúncia de que as guerras são detestáveis aos povos, ela é correta e faz parte do pensamento moderno. Quer dizer, a noção de que as guerras elas abalam os povos, a sua estrutura cultural, econômica, política. Então a letra D ela não está errada. Mas nessa questão especificamente ela não é a resposta, porque veja o que o enunciado está pedindo. Ó. Uma tese fundamental ao pensamento moderno que o distingue do pensamento antigo. Ou seja, ele está querendo saber algo do pensamento moderno que faz distinção para com o pensamento antigo. Então não é a D. A D. Vamos para A. A exigência do direito e da justiça para as ações humanas. Certo, ok. Direito e justiça para as ações humanas faz parte do pensamento moderno, mas também fazia parte do pensamento antigo. Platão, Aristóteles. Ou seja, não é essa. Porque o que ele está querendo é a diferença de um pensamento moderno para um pensamento antigo. Então não é a A e não é a D. Letra B. A pergunta pela legitimidade racional das ações humanas. Também não é essa. Porque essa legitimidade da razão aos seres humanos, ela faz parte tanto do antigo quanto do moderno. É a letra C. Por que é a letra C? Porque a letra C diz assim: a igualdade de todos os homens enquanto seres racionais. No pensamento moderno, isso é ok. O pensamento moderno ele realmente vai falar sobre essa necessidade da igualdade dos seres enquanto seres racionais e portadores de uma dignidade fundamental. Porém, lembremos que no mundo grego, aquele que não era grego era bárbaro. E o bárbaro não era detentor
dos mesmos direitos dos quais um cidadão da polis grega, ou posteriormente da urbe romana, tinham, né? Então, é essa letra aqui, certo? Por quê? Porque a igualdade de todos os homens enquanto seres é algo do pensamento moderno. No pensamento antigo, não havia igualdade de todos os homens. Lembremos que na antiguidade, na Grécia, em Roma, no Egito, em todos os outros povos da antiguidade, o modo de produção fundamental era baseado na escravização de pessoas. Então, só o fato de conter escravos indicava que não havia igualdade. Lembrem também na ágora grega, na democracia grega, que excluía mulheres, estrangeiros, escravizados, crianças, né? Quer dizer, então é a letra C, porque essa igualdade de todos os homens corresponde à moderna, mas não corresponde à antiga. Então, na questão 1, letra C, de casa.